Primeiramente, bem-vindo. Este é nosso trabalho sobre a história da língua portuguesa. Vamos lá? Tudo começou na Península Ibérica, século III a.C., durante a invasão do Império Romano, que na época tinha o latim como idioma oficial. Porém, o latim falado por seus soldados e pela população mais pobre, ou seja, as pessoas que mais entraram em contato com os povos ibéricos, era uma versão mais rude chamada de latim vulgar, uma variação do latim. A invasão previamente citada acabou causando uma mesclagem entre esse dialeto e os substratos linguísticos já existentes na região, dando origem a vários dialetos distintos, popularmente conhecidos como romanços. Apesar dos esforços romanos para impor o latim original e cultivar os povos que conquistou, o Império perdeu a unidade linguística e esses dialetos foram se modificando com o tempo. Entre eles, o gálego-português, que queremos dar destaque. Além disso, invasões germânicas e árabes influenciaram nesses idiomas. Depois disso, no século V, durante a queda do Império Romano, não havia mais nenhum esforço para cultivar o idioma original. Os dialetos se modificaram muito e pareciam muito menos com o latim. Algum tempo depois, no século IX, o gálego-português, que foi citado anteriormente, foi oficializado e passou a ser falado e escrito na Lusitânia. O idioma era limitado à faixa ocidental da península, que corresponde aos territórios atuais de Portugal e Galiza. Acredita-se que os primeiros textos escritos com a língua portuguesa, em gálego-português para ser mais específico, apareceram durante o século XII. Os textos mais antigos seriam a Cantiga de Ribeirinha, que foi escrita em 1189 ou 1198, não se sabe ao certo, e o Testamento de Afonso II, escrito em 1214, durante o século III. A língua portuguesa chegou no Brasil em 1532, por meio da expansão marítima portuguesa. Durante essa sua fase inicial, a língua portuguesa era apenas usada em documentos do Estado e por pessoas que administravam a colônia. Ela também convivia com outras línguas, por exemplo, holandês e línguas indígenas como tupi-guarani. Consequentemente, o português brasileiro foi consideravelmente modificado. Porém, em 1654, com a saída dos holandeses do Brasil, a língua holandesa parou de ser usada. Assim restaram apenas o português e outras línguas indígenas, principalmente o tupi-guarani. Além disso, isso fez com que o número de portugueses e escravos africanos no país aumentasse, e junto com eles vieram os idiomas africanos, modificando o idioma português ainda mais. A história do português na África está relacionada com o processo de colonização portuguesa no continente. O português é a língua oficial de 5 países da África: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé. O idioma se espalhou pela África devido à colonização dos portugueses, que ao colonizar esses países também forçaram o idioma junto com a escravização. Voltando ao Brasil, após a grande vinda de escravos, nada muito notável aconteceu até 1808. Nesse ano, a família real veio até o Brasil por causa da Guerra Peninsular. Com a chegada dela, a quantidade de portugueses no Brasil aumentou. Rio de Janeiro se tornou a capital do Império e o Brasil ganhou uma imprensa e uma biblioteca nacional foi fundada. Em 1826, o português sofreu ainda mais mudanças devido aos imigrantes europeus, especialmente os italianos. Colocando o Brasil de lado, nos séculos seguintes, com o avanço da tecnologia, surgiram vários termos de origem inglesa e greco-latina para designar novas ideias e objetos, como automóvel, televisão, check-up, software, etc. E em 1990, para evitar mais modificações na língua e para finalmente unificá-la, foi criada uma comissão, composta por representantes de países falantes do português, conhecida como Acordo Ortográfico, que foi aprovado em 1995. Depois, em 1998, no primeiro protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, foi estabelecido que todos os países de língua portuguesa, ou seja, CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, deveriam confirmar se concordam com as normas propostas pelo Acordo Ortográfico para iniciar sua execução. Porém, em 2004 foi criado um segundo protocolo modificativo, que determinava que era necessária a aprovação de apenas 3 países do CPLP para executar o acordo ortográfico. O Brasil confirmou em 2004, Cabo Verde e São Tomé em 2006 e finalmente Portugal confirmou em 2008. O acordo entrou em vigor em 2010 para Portugal, para o Brasil e outros países. Entrou em 2016 e está em vigor até agora.